serial killer para cada estado do Brasil, mas na verdade, hoje eu vou contar um caso que aconteceu em 2 estados diferentes e estados que eu não mencionei até esse momento, que é o estado de São Paulo e o estado do Pará. José Paz Bezerra ficou conhecido como o Monstro do Morumbi. Apesar disso, ele nasceu na Paraíba em 1945. O seu pai sofria de uma doença grave, que era hanseníase, e acabou falecendo bem cedo, enquanto a sua mãe era prostituta e ele morria de vergonha da profissão da mãe. Nos anos 50, a família se mudou então para o Rio de Janeiro, onde a mãe continuou fazendo seus atendimentos ali com os clientes e o José morria de vergonha, então por conta disso ele preferiu morar na rua. Ele viveu na rua pedindo coisas para as pessoas, pedindo dinheiro, até completar 18 anos, quando ele decidiu se alistar no exército. No entanto, ele não permaneceu muito tempo na instituição porque ele acabou sendo acusado de pequenos furtos, então por conta disso ele foi expulso. No ano de 1960, ele conheceu uma garota chamada Mariana em Minas Gerais e eles acabaram se casando e depois de um tempo o casal, em 1969, se mudou para São Paulo. Nessa época, o José não conseguia emprego fixo nenhum, ele mudava de emprego o tempo todo e sempre que ele voltava do trabalho, ele presenteava a esposa dele com vários objetos e itens femininos, principalmente colares e brincos, mas ele nunca dizia da onde ele conseguia aqueles presentes, ele só dava de presente e ela aceitava e ficava. Logo depois que eles se mudaram ali para São Paulo, no início da década de 70, o José já começou a praticar os seus primeiros assassinatos, e aqueles presentes que ele dava para a namorada eram justamente itens pessoais das vítimas dele. Nessa época, ele atraía vítimas principalmente na região do Morumbi, aonde ele trabalhava como taxista clandestino e levava elas para locais afastados, terrenos baldios, aonde elas eram estranguladas com as próprias peças de roupa, como sutiã e meia calça. Além disso, elas eram vítimas de abuso sexual. Era comum também que as vítimas fossem encontradas amordaçadas e também amarradas. Entre outubro de 1969 a julho de 1970, 7 corpos de mulheres foram encontrados na região do Morumbi. Ou seja, era bem claro que a polícia estava lidando com um serial killer. Por volta de outubro de 1970, o José conseguiu um emprego em uma mansão no bairro Itaim Bibi, lá em São Paulo, onde ele trabalhava como mordomo e a esposa dele, Mariana, trabalhava como empregada doméstica. Mas, no dia 8 de outubro de 1970, um assalto aconteceu na casa e várias joias foram levadas e também muito dinheiro. E o autor desse crime foi o José, e aí ele acabou sendo procurado pela polícia. Quando a polícia chegou, já era tarde demais, ele tinha simplesmente desaparecido, e é aí que a Mariana é levada para interrogatório e ela solta uma coisa extremamente bizarra para a polícia. Ela simplesmente fala para os oficiais que ela tinha certeza que o namorado dela era o tal do Monstro do Morumbi. Quando a polícia questiona ela por que isso, ela fala que ela achava muito estranho os presentes que ela recebia, e aí a polícia pede para ver esses presentes, mostra para familiares das vítimas e era realmente confirmada. Aqueles presentes que ele dava para ela eram objetos pessoais que pertenciam às vítimas. No entanto, nesse período que a polícia estava tentando descobrir aonde o José estava, ele já estava bem longe de São Paulo. Ele acaba indo para Belém do Pará. Nisso, a cidade de Belém começa a ser aterrorizada com uma onda de assassinatos de mulheres em um curto período de tempo. Em um ano, 5 mulheres foram encontradas mortas exatamente da mesma forma que eu mencionei anteriormente. Em 1971, a polícia do Pará conseguiu identificar o José e ele foi preso e levado novamente para São Paulo, onde ele passou por julgamento. Ao todo, ele foi julgado por 7 crimes, embora o número de vítimas seja muito maior. E ele foi condenado a 30 anos de prisão, que era a pena máxima na época. Apesar dele ter sido julgado por 7 assassinatos, ele confessou 24 assassinatos. E tem alguns pesquisadores desse caso que acreditam que ele começou os crimes dele no Rio de Janeiro, na verdade. Mas, confirmadamente, ele matou em São Paulo e no Pará. Em 2001, aos 56 anos de idade, o José foi colocado em liberdade e ele se encontra em liberdade até hoje. Se ele estiver vivo, ele tá com 79 anos. Eu tô falando se ele estiver vivo porque a gente não tem informação se ele tá vivo, se ele tá morto, a gente realmente não sabe o que aconteceu com ele. E detalhe, essa parte eu acho muito bizarra, é super difícil encontrar fotos deles. Por exemplo, essas imagens que vocês estão vendo são desenhos feitos pela polícia. Eu tive que entrar no Acervo Nacional
nacional encontrar jornais da época para realmente conseguir fotos reais dele para colocar nesse vídeo. E assim, gente, eu acho isso muito bizarro, e se você ficou intrigado com toda essa história, eu já fiz um vídeo completo sobre esse caso lá no meu canal do YouTube. Esse foi o caso de São Paulo e do Pará, então me contem aí nos comentários qual deve ser o próximo caso. Essa é Bianca Ellis e ela tá sorrindo enquanto é acusada de ter tirado brutalmente a vida desse garotinho de 3 anos, mas calma aí que eu vou te contar essa história. O caso aconteceu em 3 de junho de 2024 em Ohio, nos Estados Unidos, e na ocasião o pequeno Julian Wood, de apenas 3 anos, e a sua mãe Margot Wood, de 38 anos, eles estavam juntos em um estacionamento de um supermercado quando foram surpreendidos com o ataque. Bianca Ellis, de 32 anos, teria desferido diversos golpes de faca de cozinha no Julian, que acabou falecendo em decorrência do ataque, e no ataque a Bianca também feriu gravemente a Margot, a mãe do Julian, que tentava defender o filho. A polícia conseguiu acesso às câmeras de vigilância que registraram o momento em que Bianca roubou 2 facas em outra loja e perseguiu as vítimas dela e, sequencialmente, ela os atacou. O episódio foi citado pelas autoridades como um ato aleatório de violência e a Bianca foi rapidamente presa, e uma semana após ela esfaquear o Julian Wood até a morte e ferir gravemente a Margot Wood, a Bianca Ellis surgiu no tribunal com as mãos algemadas e sorriu para as pessoas que estavam ao seu redor na audiência, enquanto as acusações eram lidas para ela. Ela também sussurrava enquanto respondia a perguntas no tribunal e abaixou a cabeça enquanto era inicialmente acusada por videoconferência, e ao ser questionada sobre uma possível inocência quando as acusações foram lidas contra ela, a Bianca simplesmente sorriu e disse que sim. A Bianca agora enfrenta 10 acusações criminais, sendo 2 por homicídio e 2 por tentativa de homicídio, e o juiz indicou que ela poderia enfrentar pena de morte se fosse condenada. O pai da vítima pediu para o juiz fazer o possível para manter esse monstro atrás das grades, e a fiança foi fixada em 5 milhões de dólares. Até agora o caso segue investigação. 17 anos em cárcere, sendo deixado com fome, com sede, eram agredidos, eram amarrados. Isso foi o que uma mãe e 2 filhos viveram aqui no Brasil. E se você pensa, esse caso aconteceu quando? Esse caso aconteceu esse ano, em 2022. Inclusive, segundo o G1, a mãe e os filhos receberam alta agora no dia 29, sexta-feira. A mãe e os filhos viviam trancados em uma casa em Guaratiba. A mãe conta que ela e os filhos eram deixados sem água, sem comida, eram amarrados, apanhavam com fios e também eram enforcados. Ela disse que tentou pedir ajuda diversas vezes, mas o marido colocava um som muito alto. Então ninguém conseguia ouvir os pedidos de ajuda. Tanto que o homem tinha o apelido de DJ por colocar músicas muito altas. O Luiz Antônio foi preso em flagrante e eles só foram resgatados depois de uma denúncia anônima. Os filhos, um tem 19 anos e o outro tem 22, mas segundo a população e um policial, eles aparentam ter 10 anos, por conta da desnutrição.